Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de julho. Julho foi um mês fantástico, gente, sério. Foi o mês que teve a Maratona Literária de Inverno, que já saiu, né, o vídeo aqui pra vocês conferirem. Vou deixar tanto nos cards quanto na descrição. Mas também foi o mês em que eu mais li livros 5 estrelas até agora. Quero contar tudo pra vocês dessas leituras maravilhosas. Então, vamos lá! Comecei o mês, gente, lendo o livro do Projeto Murakamando, que foi Men Without Women, Homens Sem Mulheres. Eu não vou entrar em tantos detalhes, gente, porque já saiu o vídeo em que eu falo com detalhes sobre esse livro, faço toda uma resenha. Vou deixar também nos cards e na descrição para você conferir. Mas a gente tem aqui uma coletânea de 7 histórias em que o Murakami vai falar sobre homens que foram perdendo mulheres ao longo do tempo. Então, a gente tem os mais diversos tipos de relacionamento, a gente tem os diversos motivos pelos quais esses homens perderam essas mulheres, e a gente vai ver principalmente o impacto na vida das pessoas quando elas perdem alguém que elas amam muito. Eu adorei esse livro, gente. Eu acho que ele mostra uma evolução mais clara do Murakami a respeito das mulheres. Eu acho que se você lê em ordem cronológica as ficções dele, como foi meu caso, você percebe que no começo, aqueles livros mais da década de 70, ele objetificava mais a mulher, ele não dava tanta profundidade para ela. E aqui, mesmo sendo um livro, né, que a gente tem protagonistas masculinos, a gente vê que as mulheres aqui, elas não são estáticas. Elas são personagens com muitas questões, com muitas coisas que acontecem com elas e que são importantes. Então, gente, particularmente, eu adorei esse livro. Eu acho que ele mostra essa evolução do Murakami, até porque o tempo foi mudando, o próprio Murakami foi mudando, a cultura, né? A gente tem que levar em conta de que ele tá inserido na cultura japonesa, que é diferente da nossa. Então, eu particularmente gostei muito aqui, principalmente dos contos Drive My Car, que tem adaptação, que é maravilhosa. Inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Tem aqui Kino, sobre um homem que perde mulheres, exatamente porque ele não consegue acessar os seus próprios sentimentos. Aqui também tem um conto maravilhoso que é o Homem Sem Mulheres, né? Que é um homem refletindo sobre as mulheres que ele perdeu na vida e como perder uma mulher que ele amou significou perder todas as outras. E também, gente, o maravilhoso Sansa in Love, Sansa Apaixonado, que o Murakami, ele reconta a metamorfose do Franz Kafka, né? Do ponto de vista de que o Gregor Samsa, que em A Metamorfose se transforma em um inseto, aqui ele volta a ser humano e se apaixona. E a gente vai ver como que é esse novo estágio da vida dele. Sério, é um livro maravilhoso, surpreendente, bonito, melancólico, doloroso. É tudo que você espera do Murakami, então eu dei pra ele 4,5 estrelas. Depois, gente, eu li Killjoy, Jogo Fatal, da Holly Jackson. Gente, eu não tava esperando ler esse livro, mas é que calhou de ter um desafio ali na maratona de dar uma segunda chance para uma autora que eu não tinha gostado. E não é que eu não tinha gostado, mas eu li o começo de Manual de Assassinato para Boas Garotas e eu não curti tanto. E quando eu vi que tinha essa novela bem mais curta, que se passa antes dessa trilogia, falei, ótimo, lerei. E eu acabei gostando muito. Aqui a gente conhece, né, a protagonista dessa história, que é a Pip. E a Pip, ela é convidada, né, pelo seu amigo Connor pro aniversário dele, junto com vários amigos. Só que esse rapaz, ele gosta muito de murder mysteries. Ele gosta muito daqueles mistérios, no estilo Agatha Christie, sabe? Então ele dá uma festa em que cada um dos amigos vai ter ali um roteiro pra seguir, em que eles vão imaginar que aquela cidadezinha onde eles moram, né, Little Kitten, na verdade é uma ilha, Joy, e nessa ilha todas essas pessoas ali trabalham ou são de alguma forma conectadas, né, seja por sangue ou por amizade com um grande patriarca que acaba morrendo. E aí, seguindo esse roteiro, eles vão fazendo missões ali na casa, descobrindo pistas e tudo mais, pra, né, chegarem à conclusão de quem será que matou este grande patriarca. E
a Pip, gente, ela foi uma personagem que no começo eu tava, assim, bem incomodada com ela, porque ela entrou tanto no mistério que ela parou de se importar com a vida real, sabe? Mas eu confesso que no final eu tava, assim, tão junto com ela, tão na mesma página. Quando ela chegou e ela apresentou a teoria dela, eu falei, é isso. Eu tava com isso na cabeça, até porque lembra muito, já vou dizer aqui, O Natal de Poirot, que é um dos meus livros favoritos da Agatha Christie. E é muito interessante a gente ver essa mistura de algo que se passaria nos anos 20 com o mundo real, né? Então, tipo, ai, vamos dar uma pausa agora porque chegou a pizza. Pera aí que o celular tá tocando, sabe? Isso é muito bacana. É um bacana de, tipo, ele não te tira da história. Ele só te lembra que a história se passa no presente. E ele ainda te dá, no final ali, uma ideia do que a Pip vai fazer na trilogia do Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu gostei muito, eu achei que a história fluiu bastante, e eu acabei dando para esse livro 4 estrelas. Aí, gente, veio Attack on Titan. Meu Deus, como é que eu vou falar dos volumes 19, 20 e 21? Porque assim, tem aqui, né, um mundo dominado por titãs e pessoas que acabam se refugiando atrás de 3 grandes muralhas. Por quê? Porque os titãs comem as pessoas. Então, eles acabam se refugiando para sobreviver. Mas será que valeria a pena, né, continuar sempre sobrevivendo sem saber o que tá além dessas muralhas, o que os aguarda, sempre com medo e tudo mais? E assim, o volume 19, ele tem uma batalha que a gente já tava esperando, que ela tava para acontecer desde o volume 18. E aí, quando ela acontece, é incrível. Por quê? Porque como a gente tá falando de uma batalha que vai determinar os rumos da humanidade, né, de titãs versus os humanos, é um momento em que a gente vai ter perdas irreparáveis em ambos os lados dessa guerra, sabe? Que a gente vai sentir muita coisa, que a gente vai se ver ali junto com esses personagens, sabe? Que eles vão ter que improvisar em questão de estratégia de guerra, em que a gente vai ter momentos de choque, momentos que a gente não tá esperando, momentos que a gente vai torcer, e muita coisa vai acontecer. Mas assim, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, porque foi bom, mas era uma coisa que eu já tava esperando. Gente, aí chega os volumes 20 e 21. Como falar desses volumes? O 20, a gente vai ver ali, basicamente, as consequências dessa batalha que teve. A gente vai parar pra analisar e sentir muito das dores desses personagens e nessa história que a gente tá tão imerso. O que eu mais gostei, acho que no volume 20, gente, é que a gente tem um personagem aqui que é muito icônico, que ele é maravilhoso, que ele faz e acontece. Nossa, ele é ágil, ele é forte, que é o Levi, que é o líder da divisão de reconhecimento. E o tempo inteiro que a gente viu ele nos outros volumes, ele é quem fala pra todo mundo, né? Ó, você precisa tomar uma decisão. Ó, você precisa escolher o que vai fazer. Ó, isso cabe a você. Chega aqui e ele é colocado numa posição que ele tem que fazer uma escolha que é assim, gente, é entre a cruz e a espada. Todo um capítulo, né, dessa escolha dele, de como ele vai arcar com as consequências disso, que quando ele faz a sua escolha e ele justifica, você fala, cara, é isso. A justificativa dele foi o que me fez amar o Levi, porque até esse momento eu gostava, nossa, ele é incrível, ele é foda, ele faz tudo, só que eu não tinha esse apego emocional a ele, porque ele não tem muito esse lado emotivo. E quando chega aqui, ele tem que decidir, nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sério, incrível. E aí, gente, vem o volume 21. É quando eles finalmente irão para o porão da antiga casa dos Yeager, que o Eren tem a chave que o pai dele deixou com ele, que lá tem um grande segredo. E eles vão revelar esse segredo, que vai falar pra gente o que tem depois das muralhas e vai nos mostrar a vida do Dr. Grisha, do pai do Eren, desde pequeno. E, gente, é de explodir a cabeça. É de explodir a cabeça e, ao mesmo tempo, coloca a gente numa situação tão complicada, porque vai refletir muito da nossa história, da história do mundo. E, gente, quando a gente para pra analisar, eu acho que, assim, o Hajime, ele fez um trabalho impecável de construir essa história, principalmente no tanto de surpresas que a gente vai tendo. Como a gente acaba se apegando aos personagens e a essa guerra que tá acontecendo. E a gente esquece que numa guerra existem 2 lados. Quando a gente chega aqui, é meio que um momento que você fica assim tão surpreso com tudo, que muitas vezes a gente deixa de analisar que talvez o Hajime, ele tenha dado um tiro no próprio pé. Porque a partir do volume 21, ele traçou uma linha muito tênue em que o final da história só pode ser ou algo totalmente utópico ou genocídio.
o que é muito difícil de lidar. Então, particularmente, gente, eu amei os volumes 20 e 21. Eu dei pros dois 5 estrelas. São sensacionais. Nossa, essa história é uma história que continua me surpreendendo volume após volume. Eis que eu li Freeze, da Claribel A. Ortega e da Rose Bolsamra. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Aqui a gente vai ter uma história de uma garotinha, a Marlene, que ela vem de uma família que é descendente, né, da República Dominicana. E, gente, é muito interessante porque essa garotinha, ela tem o cabelo com muito volume, muito cacheado e com muito frizz. E não só a mãe, mas toda a família acha que o cabelo dela é ruim. Então, ela tem que ir no salão uma vez por semana. E aí ela sofre. Você vê essa garotinha, já que a gente tem aqui uma HQ, que eu acho que é perfeito pra isso, porque a gente consegue ver através de ilustrações fofas, mas que também cortam o coração, como ela sofre com isso. Ela sofre não só fisicamente, com essa coisa de puxar o cabelo, de escovar, de fazer penteado, e isso e aquilo, e tudo que ela odeia, mas ela também sofre psicologicamente, porque ela vê que parte da identidade dela tá no cabelo. E ela não pode ter o cabelo como ela quer. Ela não pode ter o cabelo do jeito que ela quiser, sabe? Com volume, com frizz, cacheado. Não. Então, a gente vai ver toda uma transformação dela, sabe? Passando por um momento de falar, chega, eu quero ser quem eu sou. E vai ter conflitos geracionais dela tentando explicar, né, principalmente pra mãe, que não existe isso de cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo é cabelo, simples assim, cada um tem o seu, faz parte da sua identidade. Faz parte da maneira como você se expressa no mundo. E ela vai contar com a ajuda da melhor amiga dela e da tia, que também tem o cabelo como dela, pra mostrar pra ela que tá tudo bem dela ser como ela quer ser, dela usar o cabelo como ela quer. Sério, me pegou muito aqui, muitas questões, porque eu me vi muito nela, e eu sou uma pessoa que eu tenho cabelo cacheado, e por muitas décadas eu não usava um produto certo pro meu tipo de cabelo, eu usava o que tinha, eu sofria com penteados terríveis, que, nossa, queimavam meu couro cabeludo. Eu não podia fazer nada que eu queria no meu cabelo. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei foi fazer o que eu queria no cabelo. Eu pintei, eu raspei metade, eu fiz o que eu queria, sabe? Por quê? Porque é uma forma de você se expressar. E a gente vai ver essa garotinha começando a se entender no mundo. Sério, as ilustrações são belíssimas, são bem cartunescas, mas muito fofas. Você tem uma história que vai falar sobre questão de identidade, de amor próprio, né, de se amar, de se encontrar no mundo, de mostrar quem você é, de ter orgulho de quem você é. E particularmente, gente, me tocou muito essa HQ. Eu acho que toda criança tinha que ler e todo adulto tinha que ler. Seja pra você se sentir abraçado, você sentir aquele quentinho na alma, sabe, no coração que eu senti, ou pra você aprender simplesmente a ter mais empatia com qualquer pessoa que seja diferente de você, sabe? Porque cada um tá trilhando sua própria jornada. E isso tem muito a ver também com o cabelo. Que história linda, maravilhosa. Nossa, 5 estrelas, recomendo pra todo mundo, Freeze. Depois, gente, eu li o 6º e último volume de Paper Girls, do Brian K. Vaughan e do Cliff Chiang. Aqui a gente tem a história de 4 garotas de 12 anos, né, que são entregadoras de jornais e que em uma manhã, nos anos 80, elas estão entregando jornais, acabam acidentalmente encontrando uma máquina, ligam e essa máquina, na verdade, faz com que uma guerra temporal venha até elas. E é então que elas vão acabar sendo jogadas em diversos momentos do tempo. E com isso a gente vai aprendendo muito sobre essas outras versões, né, dessas garotas. A gente vai vendo o relacionamento delas, como elas vão se desenvolver. A gente também vai vendo outros momentos do tempo, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no presente, o que aconteceu no futuro. E eu acho que aqui, esse último volume, trouxe muitos sentimentos conflitantes. Por quê? Porque eu gostei de várias coisas e eu não gostei de outras. Eu preciso destacar aqui, gente, como sempre, a arte do Cliff Chiang, que é belíssima, e a coloração do Matt Wilson, que eu sempre esqueço de falar, mas eu acho que as cores que a gente tem em Paper Girls já são, assim, uma assinatura dessa série, que você vê e você já sabe que aquelas cores são de Paper Girls, sabe? E eu acho isso belíssimo. Agora, a história do Brian Vaughan, ela me deixou meio assim. Por quê? Eu gostei do desenvolvimento das personagens, do relacionamento entre elas, dos seus arcos pessoais, né? E de
como a gente vai ver aqui que a gente fala que, coisas impossíveis, coisas difíceis, viagem no tempo, mudar as coisas, o destino que é inexorável e por aí vai, mas talvez a coisa mais difícil seja manter uma amizade verdadeira por tantos anos. E isso eu gostei muito aqui. Só que ao mesmo tempo, me veio uma coisa que assim, principalmente quando a gente está falando dos vilões, a gente acaba não tendo muitas motivações. A gente tem essas duas agências que querem basicamente controlar o tempo, cada uma do seu jeito, e você não entende exatamente por quê. E tem um vilão aqui na história que a gente foi tendo revelações sobre ele que foram, assim, sensacionais. Porém, de repente, ele tem uma mudança tão brusca de atitude, né, de mentalidade, que você fala, cara, não é possível. Ninguém muda assim. Eu acho que faltou profundidade em outros personagens que não as protagonistas. Eu senti falta disso. Eu acho que essa é uma história que se beneficiaria de mais volumes, já que a gente tá falando de um assunto tão complexo como viagem no tempo. Então, assim, no geral, eu gostei, eu dei pra ele 4 estrelas, mas por ser principalmente o último volume, eu queria ter gostado mais. Essa série, no geral, foi um 4 estrelas. Eu acabei gostando demais das protagonistas, até da Mac, que era uma personagem que eu não gostava tanto. De repente, no final, eu percebi que eu vou sentir falta até dela. Mas eu senti uma falta de profundidade, uma falta de respostas que eu gostaria de ter tido. Aí, gente, vem Five Survive, os 5 sobreviventes. Difícil falar sobre esse livro, porque assim, mais uma história da Holly Jackson. E aqui a gente vai conhecer 6 amigos que estão em um trailer indo, né, viajar rumo às férias. E a gente tem a nossa protagonista, Red, que tá indo viajar aí, né, com um colega de escola, a melhor amiga, o irmão dela, a namorada desse irmão, um cara que ela é afim, e tá tudo indo bem. Até que, de repente, muita coisa começa a dar errado, né? O trailer sai da rota, aí a gasolina começa a vazar, aí os 4 pneus furam e, de repente, eles ouvem uma mensagem em um walkie-talkie e veem que tem um ponto vermelho, começa a atirar no carro. E essa mensagem fala, olha, sou um sniper, tô aqui vigiando vocês e vocês têm até de manhã para me entregarem um grande segredo que um de vocês guardam. E depois disso, a pessoa vai morrer, a pessoa que tá com esse segredo, mas os outros 5 vão sobreviver. Gente, é um livro que tem uma história intrigante, que flui bem, mas é um livro excessivamente longo. É um livro de 400 páginas, sendo que 200 páginas poderia ser assim de boa. E aí o que acontece é que a gente tem uma protagonista interessante. A gente tem personagens genéricos, mas que depois de uns 50%, a gente começa a perceber que eles têm cada um as suas características, cada um tem os seus próprios segredos e vão sendo revelados, o que é muito interessante. Também é interessante a resolução aqui da história, na minha opinião, o que a Red tem a ver com isso, como muita coisa tá conectada, principalmente uma crítica social que a gente vai ter. Só que a gente tem umas questões morais aqui que ficam meio assim borradas. Uma boa parte dessa história é os personagens pensando em como é que eles vão escapar do trailer. Ao invés de focar no segredo, não. Como é que a gente vai escapar? E, gente, sério, você sabe que eles não vão escapar. Vocês sabem que eles precisam descobrir o segredo antes. Poxa, simples assim. Mas não, é umas ideias assim muito, sabe, burras. Tem um personagem aqui, o Oliver, que é o irmão da Mary, que é a melhor amiga da Red, que, gente, este cara é insuportável. E assim, eu amo histórias de pessoas que estão presas num lugar e que elas precisam dar um jeito de escaparem dali e elas estão conectadas e tem um grande segredo. Eu amo esse tipo de história. E nesse tipo de história sempre tem um maldito que acha que ele é o mais importante, que a vida dele tá acima de todo mundo, sabe? Que só ele importa. E era esse cara. Meu Deus, que cara burro, insuportável, irresponsável, não assumia a culpa por nada que ele fazia. Sério, eu quase parei de ler de tanto ódio que eu fiquei desse personagem. O que é uma coisa boa, porque significa que é um bom vilão. Mas assim, gente, particularmente, foi uma história que eu achei que ela era óbvia em muitas coisas ali. Eu sinto até que os personagens pareciam que tinham um delay pra eles entenderem o que estava acontecendo, sabe? Chegarem em conclusões óbvias. Mas assim, gostei, porém acho que poderia ter sido muito mais fluido se diminuísse muito essa história. Eu dei pra ele 3 estrelas e meia, porque ele poderia ser bem melhor, ele poderia funcionar muito mais com poucas páginas, e cá entre nós teve uma coisa ou outra ali que eu falei, cara, poderia ter sido desenvolvida de uma outra maneira.
Aí, gente, para o projeto Lendo Christie, eu li o Tower Zero, Hora Zero. Essa é uma história que vai falar sobre o Neville Strange, que é, né, o protagonista. Ele acabou largando a sua ex-mulher, a Audrey, pra ficar com uma apaixonite, né, um caso dele, que é a Kay. E como tá chegando setembro, começa a ter toda uma crise, porque em setembro existe uma tradição familiar do Neville, que teve um homem, né, muito rico, que acabou cuidando dele desde criança. Esse homem morreu, deixou uma viúva, e essa viúva hoje em dia vive, né, na mansão Tresselian, e é um lugar belíssimo, fica perto de praias, é maravilhoso. E todo setembro ele passa, né, esse período ali, junto com a sua esposa, independente de qual seja. E a Lady Tresselian, ela é muito apegada à sua ex-mulher, a Audrey. E a Audrey vai passar setembro lá, e de repente o Neville fala, é uma boa oportunidade pra eu ir levar a Kay e ela e a Audrey finalmente se tornarem amigas. E aí ele vai, só que não são só os três, né? A gente também tem ali, por exemplo, uma pessoa do passado da Kay que gosta muito dela. A gente tem um cara também do passado da Audrey, que é muito apaixonado por ela. A gente tem ali o pessoal mesmo da casa, que começa a sentir que tá tendo um clima muito estranho, uma tensão muito grande, porque, né, a gente tem ali muitas pessoas que se odeiam, que se gostam e por aí vai. E, além disso, vai também chegar ali um procurador, que é um homem já de idade, que acaba fazendo amizade com a Lady Tresselian. O que acontece é que esse senhor que tá ficando em um hotel ali, né, perto dessa mansão, ele tem o coração fraco, colocam ele em um quarto que é muito lá em cima e o elevador tá quebrado. Antes de chegar no quarto, ele acaba, né, tendo um problema ali no coração e morre. Até aí parece normal. Só que aí o que acontece é que alguém mata a Lady Tresselian. E é então que o sobrinho do superintendente Battle, né, da Scotland Yard, o garoto, ele trabalha ali, é o primeiro grande caso dele, e aí ele chama o tio pra ajudar ele a investigar, ver se as mortes estão conectadas, o que tá acontecendo, investigar cada uma dessas pessoas, conversar com suspeitos, chegar aí, né, numa grande revelação. E, gente, particularmente eu gostei muito desse livro. Eu até achei interessante que esse livro, ele faz uma coisa que a Agatha fez em um dos seus primeiros livros, não contarei qual, mas isso eu achei sensacional, tá? Porque eu não tava esperando. E eu gosto também bastante de como o superintendente Battle, ele, de repente, evoca o Poirot. Ele começa a falar do Poirot pro sobrinho. Ai, porque o Poirot aqui, né, ele entende tanto da alma humana e não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei, assim, tão desnorteada e eu lembrei que eles se encontram num livro que eu gosto bastante, que é o Cartas na Mesa, que a gente tem ali vários personagens icônicos da Agatha se encontrando. Então, eu amei isso aqui, eu gostei muito da resolução, eu gostei de como a gente vai vendo a personalidade de cada um dos personagens. Todos os livros da Agatha, eles são muito fluidos, tem uma certa fórmula? Tem, mas eles são instigantes, você se coloca no lugar de detetive. A única coisa que eu não gostei aqui foi que acaba tendo um personagem que reaparece na cidade depois de um ano, né, em que ele tentou tirar sua própria vida ali, e de repente ele vai chegar à conclusão de tudo o que tá acontecendo. E eu não gosto muito quando isso acontece, sabe? Uma coisa que vem do nada. E também tem um romancezinho mais pro final que eu não comprei, mas que é uma coisa que a Agatha gosta, né, de colocar assim uns insta-love do nada, sabe? No começo eu não tava gostando da questão de competitividade feminina, né, essa coisa toda, mas eu entendo que nos livros da Agatha e em muitos livros de mistério, essa coisa do ciúme, de paixão, da violência, de vingança, de dinheiro, tudo isso pode funcionar como um motivo para um assassinato acontecer. Então eu acabei entrando e comprando aqui a ideia, mas eu achei muito interessante esse livro, gente. Sinceramente, eu dei para ele 4 estrelas, tá? Porque essa coisinha do fator Ex Machina que eu não gostei tanto, mas no geral foi sim uma ótima leitura. Gente, reli um dos meus livros favoritos da vida, que é Sangue de Tinta, da Cornelia Funk. Inclusive, gente, já saiu vlog de leitura, chorei muito. Vou deixar nos cards e na descrição pra você conferir, já que, de repente, né, eu estou de volta ao mundo de tinta, relendo essa trilogia que eu tanto amo. E enquanto no primeiro livro, Coração de Tinta, a gente tem um mundo real com alguns elementos mágicos,
A gente chega aqui no segundo e aí a gente vai ter 100% da magia. Por quê? Porque no primeiro livro a gente conhece o Mo Folkert, que é um encadernador de livros, que ele tem um poder. Quando ele lê um livro em voz alta, aleatoriamente saem personagens e coisas do livro e pessoas e coisas da vida real entram no lugar, né? Uma troca. É assim que ele acaba perdendo a sua mulher no primeiro livro, né? Ela entra no livro e de lá saem alguns vilões. E esses vilões querem muito que ele leia pra ele muitas riquezas e tudo mais lá no primeiro livro. Quando chega no segundo, a filha dele, né, de 12 anos, a Meg, ela quer muito ter esse poder que o pai dela tem, e ela tem esse poder. E ela quer muito ir ao mundo que a gente encontra em Coração de Tinta, né, a esse mundo escrito por um autor, o Fenolio, que é mágico, que tem castelos e saltimbancos e fadas e tudo mais. E quando ela chega lá, muita coisa vai acontecer e muita coisa vai dar errado. Gente, esse foi um livro que, apesar de eu ter lido e relido muitas vezes, foi como se eu tivesse lido ele pela primeira vez. Porque eu peguei coisas aqui que eu não peguei quando eu era bem mais nova, né? Ele faz toda uma crítica social aqui, a como o governo, né, a monarquia, no caso, enxerga as pessoas pobres, as mulheres, os artistas, né, os saltimbancos, como eles são desprezados, sabe? Eles não são nada. Se morrer, se viver, não faz diferença nenhuma, sabe? A economia é terrível, as pessoas aqui acabam não tendo nem o que comer. Eu acho que é muito interessante a gente ver aqui também a questão do artista na sua obra. Porque nesse segundo livro, o Fenolio entra dentro da história que ele criou. E ele fica, assim, abismado como muita coisa saiu dos eixos. Porque ele escreveu coisas e essas coisas aconteceram até um certo ponto. E depois, cada um ali dos personagens foi escrevendo sua própria história. Porque isso acontece. Quando você escreve uma história, ela acaba tomando seu próprio caminho. Personagens fazem coisas que você não tá prevendo, mas é o que eles querem, eles ganham suas vidas próprias. E o mais interessante aqui pra mim é ver muito a questão da dualidade que a gente tem nesse livro. Por quê? Porque o Fenolio, ele cria para suas canções, que ele vai contar ali pros saltimbancos, pra princesa e tudo mais, um grande salteador que é meio Robin Hood, sabe? Ele rouba dos ricos para dar aos pobres, ele faz o que precisa ser feito, e é chamado de Gaio, porque ele usa uma máscara, né, que tem penas de Gaio. E o interessante é que quando ele compôs essa canção, essa história na cabeça dele, ele teve em mente o Mo. E de repente o Mo vem parar nesse livro. E aí ele começa a não saber mais quem ele é. Onde o Mo começa e o Gaio termina. É muito interessante. Eu tenho essa tatuagem aqui exatamente porque ela simboliza o meu amor por essa história, o meu amor pela literatura, o meu amor pela figura do duplo, né, que eu estudei tanto e quero continuar estudando pro resto da minha vida. Então eu gostei bastante. Dessa vez eu não favoritei. Por quê? Porque eu acho que o final é muito assim dinâmico, é muito rápido. Eu acho que ele poderia acontecer de forma mais tranquila pra gente ir degustando, sabe? Eu acho que foi tudo muito papum. Então eu dei pra ele 5 estrelas, mas ele não foi um favoritado, apesar de que esse livro sempre vai ter um espaço inigualável, incrível, maravilhoso dentro do meu coração. E aí, gente, eu preciso falar do melhor livro que eu li esse ano até agora. Que livraço! É um livro que ele tem menos de 200 páginas e se tornou, assim, um dos melhores livros que eu já li na vida, gente, que é o Eu Que Nunca Conheci os Homens. Eu Que Nunca Conheci os Homens é um livro escrito pela Jacqueline Hartman, que é uma mulher belga, e a gente tem aqui uma distopia em que a gente vai conhecer um mundo em que 40 mulheres são colocadas dentro de uma prisão. E a gente tem a história sendo narrada por uma garotinha que não tem nome e que ela é jogada ali com essas mulheres, que já são mulheres adultas e que se lembram da vida antes daquele lugar. Mas essa garota não se lembra. Tudo que ela conhece é aquela prisão ali, onde os guardas ficam rondando ali, né, o tempo inteiro. Elas não têm nada, a não ser ali uns trapos de roupa. Às vezes eles dão pra elas uns pedaços de pano e dão ali comida pra ela umas 2 vezes ao dia. E é isso. Até que essa garota, ela começa a se perguntar o que elas estão fazendo ali, sabe? A querer contar o tempo, a tentar entender o que tá acontecendo, né? Quem são esses guardas? Por que elas se encontram ali? Como elas poderiam sair? E essas outras mulheres mais velhas, elas estão tipo, não, sabe? Não querem falar sobre isso. Elas já se conformaram com essa vida. Até que vai acontecer uma coisa, que elas se verão livres no mundo. Só que será que esse mundo é o mundo que elas conheciam antes?
E tudo a gente vai acompanhar do ponto de vista dessa garotinha crescendo, se tornando uma mulher, envelhecendo e tentando entender e fazer algum sentido dentro desse mundo. Esse é um livro super fluido, super gostoso de ler, porque ele é quase narrado num fluxo de consciência, né? Já que é tudo do ponto de vista dessa menina. Só que é uma grande alegoria para o que é ser mulher. Essa é uma distopia filosófica e feminista. Ela vai te dar 1 milhão de perguntas, sabe? Você vai ficar teorizando e tentando entender, mas você não vai receber resposta nenhuma. Então, se você é uma pessoa que precisa de respostas, esse livro não é pra você. Simples assim. Agora, se você é uma pessoa que gosta de refletir, que você quer ter a experiência de ler uma história tocante, que fala sobre o que é ser mulher, que fala sobre o que é sentir, o que é viver, o que é pensar como uma mulher. Sério, esse livro, gente, é sensacional. Ele vai se desenvolvendo e você não vai esperando as coisas que vão acontecendo, sabe? Você vai se surpreendendo ao longo da trama, pra onde ela vai indo. Só que o mais interessante é você ver tudo isso nos olhos de uma pessoa que não conheceu o mundo antes. Que ela ouve falar sobre tantas coisas que ela nunca viu, que ela nunca vai ver, que ela nunca vai ter acesso. Ela que nunca conheceu os homens. E sério, quando você chega mais pro final e você entende esse título, cara, assim, é um livro tão lindo, gente, que olha, eu marquei esse livro inteirinho, tá todo marcado, porque a experiência que eu tive de leitura, eu demorei pra ler um livro tão curto, porque eu fui sentindo tanto cada palavra aqui, tudo, como ela vai descobrindo o tempo, como ela vai descobrindo a leitura, como ela vai descobrindo a matemática e como ela vai tentando se encontrar em um mundo que ela não conhece, sabe? Que as outras mulheres conhecem, que tiveram experiências, que elas já viveram, já conheceram homens, já tiveram filhos, já viveram tudo quanto é coisa e que elas mesmas não se lembram, né, como elas chegaram naquele lugar, o que aconteceu, sabe? Você não entende por que elas estão ali, você não entende por que de repente elas se veem libertas, você não entende o que acontece com esses guardas, e isso não importa. Isso é o mais interessante. É você entrar numa história cheia de perguntas e perceber que nada disso importa. Porque quanto da nossa vida a gente tem 1000 perguntas que nunca vão ser respondidas? A gente vive assim. A gente tem conhecimento de várias coisas, mas tem tantas coisas internas, tantas dúvidas que a gente tem, que jamais vão ser sanadas, que é o reflexo perfeito esse livro. E você vê essa garotinha vendo esse mundo, passando por diversos estágios da sua vida, tentando entender as coisas, vai vendo a perda, né, dessas mulheres que vão cada vez mais envelhecendo, vai tentando enxergar esse novo mundo, né, fora dessas grades e o que ele reserva para ela. Sério, que livro lindo, que livro doloroso, que livro fenomenal. É o melhor livro que eu li esse ano. Eu acho difícil algum outro livro tomar o lugar desse, porque esse foi um livro que cada parágrafo me machucava de uma maneira, porque eu sentia tudo. Eu tava lá com essa personagem, eu era ela. E eu acho que isso faz um livro ser tão importante pra gente. O nosso relacionamento com o livro. E o relacionamento que eu tive com esse livro foi de amor, foi de ódio, foi de entendimento, foi de confusão, foi de sentimento. Foi de ver aqui escancarado de uma outra forma a vida da mulher. O que ela passa, o que ela pensa, o que ela vive, o que ela sente. O que eu posso dizer a não ser que esse livro é uma obra-prima. Sério, melhor distopia que eu já li na vida. Incrível, maravilhoso. Sério, se você é uma pessoa que gosta de conhecer personagens femininas incríveis, de ver o desenvolvimento delas, de pensar sobre sentimentos, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, esse livro aqui é perfeito. Ele te dá 1000 perguntas, ele não responde nada, e ainda assim você sai dele se sentindo presa nessa história pro resto da vida. 5 estrelas, favoritado, melhor livro que eu li em 2023 até agora foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. E
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de julho. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.